Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Aqui Deus se apresenta no Egito para libertar o povo. O livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, os 7 são os 7 Espíritos de Deus que são o mandamento do sábado, por isso que é Êxodo, capítulo 7. E os 9 mandamentos é a serpente. Os 7 Espíritos é o cordeiro, e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. E o número 9 no hebraico é a serpente. Assim foi que Deus se apresentou no Egito. Ó. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Deus falando, Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Aqui Deus revelou que ele é a serpente. O número 7, que são os 7 espíritos, é o cordeiro, por isso que o número 7 é o cordeiro. E o número 9, que é a doutrina do cordeiro, é a serpente. E o número 9, que é a serpente, que são os 9 mandamentos, os 9 mandamentos, ele é chamado a serpente por quê? Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nesses mandamentos e não obedecer, você morreu. Assim como se você pisar numa serpente e ela te morder, você morre. Assim você pisar nos 9 mandamentos, você morreu. Então lembra, Jesus ele é o cordeiro e ele é a serpente. Jesus ele é o cordeiro, que é o mandamento do sábado, os 7 espíritos. E a doutrina dos 7 espíritos são os outros 9 mandamentos. Aí você junta 7 com 9 dá 16, que é o número do leão. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Então toda pessoa que fala que é cristão, mas não obedece esses 9 mandamentos, ele não é cristão. Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você obedeceu os 10. Porque os 9 mandamentos falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar o teu próximo e vai amar a Deus sobre todas as coisas que são os 7 espíritos. Entendeu? E Jesus, Deus, ele dá 3 testemunhos que ele é a serpente. O primeiro foi no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. E depois no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Pode olhar que é sempre o versículo 9, porque o 9 é a serpente. E depois aqui em João, capítulo 3, versículo 14. Jesus dá o terceiro testemunho, dizendo que ele é a serpente, que ele é os 9 mandamentos. Olha o que diz aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Ou seja, Jesus ele é os 9 mandamentos, que é amor ao próximo, que é a serpente. Se você pisar nesses mandamentos, você morreu. E a lei da graça é o seguinte, você pisou nesses mandamentos, você está morto espiritualmente. A lei da graça é o seguinte, se você se reconhecer, se humilhar, pedir perdão, aí o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você é curado. Caso contrário, você morreu espiritualmente. Se você morrer sem se arrepender, perdeu a salvação. Estará no lago de fogo. Portanto, vigiar e orar. Entendeu? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Lembrando, Jesus ele é o cordeiro, que é o 7º espírito. E a doutrina do cordeiro são os 9 mandamentos, que é a serpente. E os 9 mandamentos só fala de amor ao próximo. Se você pisar nesses mandamentos, quer dizer que você não ama o teu próximo. Se você não ama o teu próximo, você não pode viver no reino de Deus com os seus irmãos, porque você não ama. É por isso que você morre espiritualmente. Você pisou nos mandamentos, você é lançado fora. E fora de Deus só existe a morte eterna no lago de fogo. Portanto, vigiai e orai. Cristão é só quem luta com todas as forças para obedecer os mandamentos. Os 10 mandamentos. Bom dia, a paz do Senhor, irmão. Vigiai.